Esta é a segunda parte da nossa conversa com o Padre Marcos Mendes. Na descrição deste vídeo, nós temos o link da primeira parte da nossa conversa. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu gostei e se inscreva no nosso canal Momento Católico. Nós católicos acreditamos que Deus são três pessoas em um só Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Filho, Jesus que veio, temos o relato de vários milagres da Bíblia, né? A teologia da libertação, sendo uma teologia materialista, é possível que os católicos, ou até os padres, percam um pouco dessa noção da divindade de Jesus, percam um pouco da fé que nós temos católicos nos milagres relatados na Bíblia. É possível que agora existam católicos que se digam: eu sou católico, mas não vou para a igreja, e está tudo bem. Porque a gente vê a diminuição dos católicos no país e vê também que foi feita uma estatística recentemente que apenas 8% dos católicos vão para a missa todo domingo. Então, será que é possível, por causa também da teologia da libertação, as pessoas estão perdendo mais a fé? Bem, essa pergunta é bem interessante, sabe, Vera? Eu acho que o problema não está necessariamente localizado na teologia da libertação. É um problema bem anterior. É um problema das raízes da teologia da libertação e das raízes da teologia moderna. Então eu voltaria ao século XVII com o Rei Maros. Rei Maros foi um pensador alemão. E esse Rei Maros, ele escreveu sobre a apologia, é mais ou menos assim o título do livro dele. A apologia dos seguidores do Cristo, não é? Ele escreveu esse texto, mas ele era um deísta. Ele não era uma pessoa que tinha fé cristã. O que é um deísta? O deísta é uma pessoa que acredita em Deus, mas não é o Deus necessariamente dos cristãos. Eu digo que é parecido com o Deus do Aristóteles. Aristóteles acreditava em Deus lá, não é, bem antes, no mundo grego. Mas ele dizia assim: Deus, ele fez o mundo, mas ele está de costas para o mundo. O pessoal que se vira aqui, que se rebole, que resolve a sua vida. Deus está lá no lugar dele, balançando numa rede de gol aqui, e a gente aqui tentando se virar para resolver a nossa vida. Então, acredita em Deus, mas não é um Deus cristão. Então, o deísta acredita em Deus, mas esse Deus não tem o poder de intervir na humanidade. Não tem o poder de realizar milagres. Porque o milagre tem a ver também com dizendo que Deus está intervindo ali na vida humana. Então, logo, os deístas não acreditam em Deus. E nesse livro sobre a apologia dos seguidores do Cristo, ele vai dizer que, na verdade, Jesus Cristo foi um fracassado. Porque, na verdade, ele tinha um projeto político. Tinha um projeto político que não vingou, que ele acabou morrendo na cruz. E que, para bem passar, os seus seguidores inventaram a ressurreição. Então ele escreveu esse livro, mas ele não teve coragem de publicá-lo em vida. Depois, um outro alemão foi editar esses textos dele, que hoje tem na internet, esses textos em fragmentos. E o último fragmento, que era o fragmento mais importante sobre esse da ressurreição, da morte e ressurreição, que ele dizia que o Cristo foi um fracassado político, que ele morreu na cruz, que não era o que eles pensavam, e que, para melhor resolver, os seguidores dele inventaram a ressurreição. Então você preste atenção que, para esses pensadores, Nosso Senhor tinha, na verdade, era um projeto revolucionário contra Roma. Não eram, vamos dizer, a cruz foi um fracasso, não acreditavam na ressurreição. Essas mesmas perspectivas, essa mesma matriz, vai passando ao longo do tempo até chegar à teologia da libertação. Mas nesse caminho nós temos um outro pensador chamado Strauss. Strauss deve ser, não estou bem lembrado, deve ser do século XIX, não estou bem lembrado aqui. O Strauss, século XIX, ele vai fazer a seguinte afirmação: é preciso
desmitologizar os evangelhos. O que é que ele queria dizer com isso? Ele dizia que o evangelho estava cheio de mitos. Nosso Senhor foi uma pessoa muito importante, mas os seus seguidores inventaram um monte de mitos em volta dele. Que mitos são esses? São as curas, são os milagres. Então, tudo que for cura, tudo que for milagre, é para ser retirado, para você chegar à pessoa de Jesus Cristo. Aí a gente pergunta se isso realmente é possível nos evangelhos, porque os evangelhos, particularmente de São João, é todo desenvolvido, os capítulos, em cima de milagres. Curou um cego, curou um paralítico, não é? Então, assim, como é que você vai tirar esse... Curou, ressuscitou Lázaro, como é que você vai retirar esses milagres aí dos evangelhos? Vai sobrar o quê? Então você vê que existe uma raiz no pensamento da teologia moderna que já tem essa perspectiva revolucionária e de tirar os milagres. Então, os milagres, eles vão dizer que foram coisas inventadas. Então, vai ser preciso explicar os milagres, como, por exemplo, o milagre do pão. O milagre do pão, aí nós temos alguns manuais que dão lá as explicações. Eu esses manuais lá em casa, sobre o Jesus histórico. É que, na verdade, quando o Senhor foi fazer a multiplicação dos pães, tinha uma caverna que estava cheia de pães. Quando o Senhor fez aquela multiplicação, o pessoal tirou os pães da caverna e deu para o povo. É uma espécie de truque que o Senhor fez para poder alimentar o povo, mas não foi milagre. Ou então outra explicação muito conhecida, que é muito difundida. Já vi padres, quando eu era seminarista, ou quando eu era leigo, isso nas missas, que Nosso Senhor, a multiplicação do pão foi assim, Nosso Senhor pegou o pão que ele tinha, abençoou e deu para os outros. Como o pessoal viu que ele tinha compartilhado o pão que ele tinha, os outros que tinham os pães escondidos também partilharam os seus pães. Então, houve o milagre que foi essa partilha do pão. Na verdade, existe a boa vontade de valorizar a partilha, mas a partir de um texto errado. A partilha deve ser valorizada entre nós, mas não a partir de argumentos falsos. Porque eu tenho os meus amigos exegetas que leem os textos e dizem que aquilo ali não foi a partilha, de fato foi um milagre. Então, para o pessoal fica, às vezes, impossível de compreender que Deus possa fazer um milagre, porque tem uma visão deísta. Mas pensemos aqui sobre milagres. Eu já fiz experiências com meus alunos, que a gente vive às vezes nesse ambiente bem racionalista, e fui dizer assim para que a gente partilhasse os milagres que a gente tinha já experimentado em vida. Aconteceu de tudo, eu escutei coisas assim, incríveis. Um seminarista que o irmão ressuscitou, ele tinha sido soterrado de areia, morreu, e houve uma experiência de ressurreição. Então, assim, nós escutamos diversas coisas. Também eu posso perguntar para você que está nos acompanhando, será que você não teve nenhum milagre na sua vida de Deus? Será que na sua família não teve uma experiência de um milagre que você possa dizer, isso aqui realmente foi Deus que interviu na minha família? Com certeza, nós temos diversas situações de milagres dentro da nossa existência. Até mesmo o padre Quevedo, que era um padre muito famoso no Brasil, que já faleceu, um padre jesuíta, parapsicólogo, ele dizia que não tinha esse negócio de milagre, mas tinha um milagre, que ele disse que realmente existiu, que aquilo ali foi milagre. Olha, para um cara, como era o padre Quevedo, altamente racionalista, achar que tinha... Que milagre foi esse? O milagre da canonização do Padre Pio. A canonização do Padre Pio, o milagre realmente foi muito interessante. Foi uma pessoa que foi miraculada, que não era cega, não tinha a pupila e passou a enxergar. A medicina não explica como uma pessoa que não tem pupila consegue enxergar. Essa pessoa até pouco tempo, não sei se ela está viva, ela estava viva, porque nas festas transmitidas pela RAI Internacional, lá em São Giovanni Rotondo, pela passagem do aniversário do Padre Pio, do dia do Padre Pio, ela sempre estava lá. Não acompanham mais a RAI Internacional, mas até bem pouco tempo, há 6, 7 anos, essa pessoa estava lá na festa dedicada ao Padre Pio. Então, mas nós podemos nos perguntar, mas teve um milagre, por que não pode ter o segundo?
Por que não pode ter um terceiro? Por que não pode haver outros milagres? Voltando também à multiplicação dos pães, a multiplicação dos pães é um milagre que tem lá em Elias, com a viúva de Sarepta. Nós também temos depois esses milagres na vida dos santos. E queria citar São Geraldo Magela. São Geraldo Magela, para quem conhece a história dele, desde criança até a vida dele adulta, esse milagre da multiplicação dos pães sempre o acompanhou. Mas, ora, se na vida de um simples mortal esses milagres da multiplicação dos pães aconteceram, por que não poderia ter acontecido com Nosso Senhor, que era de fato Filho de Deus? E que, na verdade, esses milagres, como diz São Geraldo Magela, são frutos daquele milagre da multiplicação dos pães que o Senhor fez. Outra coisa também que nós podemos dizer é que os milagres do Cristo não é algo secundário, não é algo à toa. Nosso Senhor disse, vocês, no Evangelho de São João, se vocês não acreditam nas minhas palavras, acreditem pelo menos nas obras que eu realizo, porque elas dão testemunho que, de fato, eu fui enviado pelo Pai. Os milagres do Cristo, eles têm um poder catequético de dizer, olha, de fato, como o próprio Sinédrio disse, as pessoas estavam comentando, se ele continuasse a fazer milagres, todo mundo iria acreditar nele, ou então, será que quando o Messias viesse, faria mais milagres do que este aqui está fazendo? Então, os milagres do Cristo, ele dão testemunho que ele é o Filho de Deus. Porque só o Pai estando com ele, ele poderia ter feito tantos milagres como ele fez. Então, os milagres não são coisas assim à toa. Também nós temos nos grandes santuários, não é? Como no Santuário de São Francisco, a Sala de Milagres. Você chega lá, é um bocado de pedaço de pau, de madeira, de perna, disso, daquilo. No primeiro momento, nós podemos achar talvez uma coisa um pouco grosseira. Mas aquilo ali é um gesto, uma promessa de uma graça alcançada de uma pessoa que aconteceu um milagre. Aquilo ali é uma coisa muito, se você for ver no olhar da fé, é uma coisa muito profunda. Agora, eu tive a felicidade de confessar nas festas de São Francisco, lá em Canidé, e foi um dos lugares que eu escutei mais milagres na minha vida. As pessoas iam se confessar e falavam dos milagres que testemunharam ou que viram. Eu me lembro muito bem de um milagre que me falaram assim, muito bem mais ou menos, porque eu me lembro que foi citado, mas não me lembro os detalhes. De uma pessoa mesmo lá em Canidé que teve a pupila furada por alguma coisa, um graveto, não sei como foi, perdeu a visão e depois foi curada. Então, aquilo ali não é... A pessoa pode estudar como sociologia, como algumas pessoas vão lá, sociólogos, estudar aquele negócio como um fenômeno sociológico e tal, mas aquilo ali tem algo muito de fé das pessoas que alcançaram a graça. Agora, a gente vai percebendo que muitas pessoas estudaram dentro dessa linha, a teologia da libertação segue essa linha do Rei Maros. Eu digo que a teologia da libertação é reimariana, porque ela segue essa tradição que Cristo mesmo foi um projeto político, que ele fracassou, que inventaram a ressurreição, porque tem professores, infelizmente, de teologia, que diz que, na verdade, Nosso Senhor não ressuscitou em corpo e alma, corpo e alma não, em corpo, não ressuscitou no corpo, que a sua alma era divina, mas assim que não ressuscitou, que é como um Che Guevara da vida. Ele está ressuscitado no seu testemunho, nas suas ideias, no meio de nós. Não é isso que o Evangelho fala. Não é? Nosso Senhor não foi um Che Guevara, nem Che Guevara foi um Nosso Senhor. A ressurreição do Cristo é a base da nossa fé. E São Paulo nos diz, se alguém nos ensina, mesmo que um anjo do céu venha nos ensinar um outro evangelho, que seja anátema. Nós não podemos considerar que isso seja, de fato, a tradição da igreja. Então, a gente vai vendo, sim, que isso vai abalando por uma filosofia não só marxista, mas por uma filosofia deísta, de raízes deístas, de Rei Maros, que isso parece muito bonito, não é? Tem pessoas que amam certas teses. O Strauss disse que precisamos desmitologizar, então vamos tirar tudo que é
milagre dos evangelhos. Tem pessoas que qualquer coisa que uma pessoa diga, encontra seguidores. Não quer saber se é verdade, gosta é da novidade. Mas já agora, há pouco tempo atrás, eu tenho isso em textos modernos, que as curas, que os milagres são de um substrato muito antigo da tradição do Senhor. Isso significa o quê? Que, na verdade, as curas e os milagres estão no substrato inicial da missão do Senhor, que isso não foi colocado posteriormente pela igreja, que isso não foi inventado pelos seguidores, que isso não é mito, mas que isso, na verdade, é verdadeiro. Eu gosto sempre de dizer que as pessoas não se deixem levar por certas teses muito modernas, porque essas coisas são muito na base da provavelmente, mas o provável também pode não ter acontecido. E o que nós precisamos nos deter é, de fato, nos evangelhos, naquilo que está escrito. Nós precisamos ter fé nos evangelhos, porque se nós não tivermos fé no que nós recebemos no evangelho, aí a nossa fé se desmorona. Então, não acredite em teses à toa, em teses que vão contra aquilo que está escrito no evangelho, contra os milagres do Senhor. Ainda mais, como é que nós não vamos acreditar nos milagres se nós participamos da Eucaristia? A Eucaristia é um grande milagre. Agora, a pessoa também pode, talvez, achar, não é só simbólico, com uma perspectiva protestante. Não é uma coisa simbólica. De fato, no pão e no vinho consagrados está ali o Senhor. Aquela multiplicação dos pães era já o anúncio, o prenúncio do que iria acontecer na Eucaristia, que seria um milagre muito mais profundo ainda. Padre Marcos, em relação à ressurreição de Cristo, a gente vê narrado nos evangelhos que Jesus apareceu para os apóstolos após ter ressuscitado. E que também Pedro, no dia que Jesus passou pela paixão, ele negou Jesus 3 vezes. E como é que então aquele Pedro, que se mostrou covarde, com medo de morrer, foi depois que Jesus ressuscitou, que depois que Jesus enviou o Espírito Santo, como é que ele teve aquela coragem de anunciar o evangelho às outras pessoas sem aquele medo de morrer? E outro milagre também dos nossos tempos é o Santo Sudário, né? O pano que recobriu Jesus. Depois de muitos anos, quando foi inventada a fotografia, que foi visto no negativo, que era um homem que parecia que estava em movimento. Parece que foi na hora da ressurreição que teve aquela energia e que fez aquela imagem. E que após estudos, muitos estudos, até hoje também, não se conseguiu comprovar que um humano poderia ter feito aquela pintura no Santo Sudário. Assim também como um humano não poderia ter feito a pintura no manto de Guadalupe. Então, são milagres, né, que estão até hoje aqui para o nosso século, né, para o homem moderno acreditar na ressurreição de Jesus também e no poder dos milagres. Bem, são muitas coisas, não é? Primeiro, essa situação do medo de São Pedro e da coragem, e depois essas questões do sudário. Queria comentar, então, primeiro, essa situação de São Pedro. Então, você narrou muito bem que São Pedro teve covardia e depois teve coragem. Nós podemos ver em São Pedro, cada um de nós, porque também nós temos os nossos medos, temos as nossas covardias para testemunhar o Senhor. Será que se nós estivéssemos no lugar de São Pedro, teríamos a coragem de enfrentar tudo aquilo ali? Então, assim, existem as questões humanas, mas depois também nós vemos a superação de uma forma muito bela. Sobre isso, existem, e que o Senhor apareceu para os discípulos ressuscitados. Existem as famosas provas do Cristo que o Cristo ressuscitou. Uma dessas provas é, primeira, o túmulo vazio. As pessoas podem dizer, mas o túmulo vazio é uma coisa muito pouca, é muito pequeno, não é uma coisa à toa. O túmulo pode estar vazio porque, como o rei Maros ou os judeus disseram, roubaram o corpo do Senhor, fizeram uma... Mas, para quem tem fé, como São João chegou no túmulo, diz logo, São João viu e acreditou.
João acreditou que o túmulo vazio porque o Senhor tinha ressuscitado. Então, para nós, o túmulo vazio significa que o Senhor não estava mais lá. Como diz os anjos, não procurei entre os mortos aquele que está vivo. Então, o Senhor ressuscitou. O Senhor venceu a morte. Um outro testemunho da ressurreição é que o Senhor apareceu para os discípulos. Diz São Paulo que ele apareceu até para 500 num determinado momento. Essas aparições do Senhor para os discípulos, ela é muito valorizada pela igreja, porque diz que os discípulos foram testemunhas oculares, com os próprios olhos, de tudo aquilo que o Senhor fez, da sua morte e ressurreição. Então, as testemunhas oculares, elas são muito importantes para nós, como cristãos, saber que isso, de fato, foi verdadeiro. Mas existem pessoas que estudam o nosso Senhor não como o Filho de Deus, estudam o nosso Senhor como um personagem histórico, como nós temos o Aslan, que é um islâmico, que escreveu um best-seller, que é Jesus o Zelota, que ele apresenta Nosso Senhor como um revolucionário, na perspectiva de Reimarus, que eu disse aqui, um fracassado político, que inventaram a ressurreição. Ele não acredita na ressurreição do Senhor, mas ele estuda o Cristo, Nosso Senhor, Jesus de Nazaré, pela importância que ele tem na humanidade, mas ele se atém a uma coisa, ele se admira de uma coisa, ele se admira do fato. Como é que esses homens depois saíram anunciando o ensino do Cristo, o Evangelho, e enfrentaram todo tipo de tortura por causa desse anúncio? Então, também isso para nós na igreja é um testemunho que o Senhor ressuscitou. Porque uma pessoa dá a vida por mentira, pode ser, duas pessoas, mas um grupo inteiro dá a vida, a não ser São João, que não foi martirizado, em parte, né? Sofreu diversos sofrimentos, mas não foi martirizado. Mas todos os outros foram martirizados. O que é que explica esses homens que depois saíram por diversas partes do mundo enfrentando todo tipo de atrocidade, tortura e morte para que as pessoas conhecessem Nosso Senhor, o Evangelho, se eles não tivessem um senso da urgência, da importância, do valor, da beleza que era aquele anúncio para as pessoas, como era fundamental. Se fosse uma coisa à toa, que uma coisa sem importância, eles não dariam a vida. Se fosse uma mentira, eles não dariam a vida. Então, essa coragem, essa mudança de posição nos fala também que o Senhor ressuscitou. É claro que pela nossa fé veio também o Espírito Santo renovou, fortaleceu os discípulos, eles passaram a ter essa coragem, abrir as portas do cenáculo, onde eles estavam escondidos, e começaram a anunciar o Evangelho. Isso também diz para nós como nós precisamos da ação do Espírito Santo para vencer os nossos medos e ter a coragem de anunciar o Evangelho. Então, são situações que nos indicam que, de fato, o Senhor ressuscitou. Aslan pode não entender, se admirar, mas nós sabemos o porquê que os discípulos tiveram essa coragem, porque, de fato, o Senhor ressuscitou, era a verdade, a ressurreição do Cristo, e o Espírito Santo os impeliu para que pudesse fazer esse testemunho. Outra coisa que você está aqui narrando, citando, é o Santo Sudário. O Santo Sudário eu considero algo especialíssimo. É um negócio magnífico. Como é que nós podemos ter uma relíquia daquela? Primeiro momento é uma relíquia. É uma relíquia que é do momento da ressurreição do Senhor. Que coisa estranha, não é? A igreja guardar essa relíquia e ficar preservada até os dias de hoje. Segundo a Ana Catarina Hermerich, aquela santa beata que escreveu o texto A Vida, Morte e Glorificação do Cordeiro de Deus, que inspirou Mel Gibson no seu filme Paixão de Cristo, que está inspirando também na Paixão do Cristo 2, que eu estou aguardando muito
essa segunda parte, que vai tratar da ressurreição e da descida aos mortos, a Ana Catarina Hermerich, ela disse que na Santa Ceia do Senhor, o Cristo deu recomendações sobre as relíquias na igreja, sobre as relíquias dos santos, de como essas relíquias iriam transmitir a intercessão especial dos santos. Eu apreciei muito esse texto porque eu não sei em outro local de onde vem essa tradição da igreja com o cuidado das relíquias. Inclusive, nos altares das igrejas deve ter relíquias de santo, como se tem lá na igreja que eu estou, relíquia do São Curadás, é para se ter relíquia. Então, a igreja tem uma tradição muito especial com as relíquias. E de onde vem esse ensinamento? Eu entendo que das raízes mesmo do ensinamento do Senhor. A Beata disse que foi na Santa Ceia. Então, tinha aquela relíquia maravilhosa ali, não é, do sudário, como tinha a relíquia também dos cravos que disseram que foram guardados, do manto, da coroa de espinhos. Então, nós temos esse cuidado com o sudário. E o sudário, eu tenho um vídeo que é a ciência, vocês podem procurar no YouTube, a ciência comprova a ressurreição do Cristo. Existem dados bem específicos sobre essa questão da ciência e o sudário, porque o sudário ele é um dos objetos mais estudados pela ciência atual. São diversos ramos da ciência que estudaram o sudário e que a igreja sempre teve como aquele manto que cobriu o Senhor quando ele foi sepultado. Na verdade, foram 2 sudários. Um grande sudário cobrindo todo o rosto, que está lá em Turim, e um outro sudário, um outro pano menor que ficou sobre o rosto, que está em Oviedo, na Espanha. O sudário de Turim seguiu um caminho para chegar em Turim e o outro sudário seguiu um caminho para chegar em Oviedo. Esses sudários têm manchas de sangue e quando são superpostos, as manchas coincidem, que diz respeito às mesmas manchas e ao mesmo corpo. É incrível isto. Mas o sudário que de fato é muito estudado pela ciência é o sudário de Turim. Acontece que teve um ano aí, que eu não sei bem dizer qual foi o ano, que foi feito um exame de carbono 14 sobre um pedaço do sudário e foi dito que esse pedaço dava o registro entre 1300 e 1500, que na verdade esse sudário foi feito mais ou menos em 1500, vamos dizer aí. E umas pessoas atribuíram a elaboração desse sudário a Leonardo da Vinci, vamos dizer, mas que ele não era do tempo do Cristo. Então, existiam várias provas, várias provas, que o sudário era do tempo do Cristo, do ano 1, do século I, não é? Mas que, de repente, esse sudário foi feito um carbono 14 e foi botado tudo abaixo dos outros estudos. O que foi depois visto é que esse pedaço que foi feito esse exame de carbono 14 foi de um remendo que foi feito no sudário, porque o sudário sofreu uma danificação de um incêndio e umas monjas vieram com muita delicadeza, esperteza, virtuosíssimo, em fazer esse remendo, entrelaçando os fios, e colocaram esse pedaço lá desse remendo, que foi de onde os cientistas fizeram esse exame de carbono 14. Que, inclusive, outros cientistas consideram isso de má fé de quem fez esse exame de carbono 14. Por que eles foram tirar exatamente daquele pedaço? É como se soubessem e já quisessem desacreditar o sudário. Outra coisa também é que foram feitos estudos científicos no começo do século, por causa das fotos que foram tiradas do sudário, e os estudos científicos davam comprovação científica a favor do sudário, e foi apresentado na Academia Francesa. A Academia Francesa negou o estudo do sudário. Por quê? O cientista disse, porque o personagem é Jesus Cristo. Porque se fosse outro personagem, teriam dado razão para os meus estudos, o prêmio teria sido meu.
Então, se apresenta também a questão que a ciência ela tem uma ideologia contrária à fé. Muitas vezes a gente pode pensar que os cientistas são totalmente imparciais nas suas análises, mas a Academia de Ciência Francesa negou o estudo científico sobre o sudário por meras questões, aspas, ideológicas, porque era sobre Nosso Senhor. Então você vai vendo que nem tudo da ciência dá para a gente dizer amém. Mas então o sudário ele é muito incrível porque ele não é de 1200, não é de 1500, porque existem relatos históricos que populações já conheciam o sudário em 1100, em 500 anos depois do Cristo, porque existem registros de fatos históricos que mostram o desenho do sudário, como até mesmo assim, porque o dedo do sudário está, dos dedos do polegar está para dentro, está guardado, não se vê, porque depois as pessoas não sabiam porque não tinha o polegar aparecendo. Então, até nos desenhos antigos de 500, 1800, essas coisas todas, os dedos estão para dentro, sem o pessoal entender por quê. Só depois, há pouco tempo, é que vai se fazer o estudo, que quando o nervo tal era atingido, o polegar vinha para dentro, por isso que quando as mãos estão postas sem um polegar, é por causa dessa reação do nervo. Então, assim, o sudário é realmente uma relíquia autêntica, comprovada cientificamente que ele é do tempo de Nosso Senhor. Existem coisas incríveis para comprovar esse sudário como um científico. Por exemplo, o tecido é um tipo de tecido cruzado, que era segundo o pensamento judaico. Os pólens que estão dentro do sudário são sementes que estão desde o tempo lá em que ele estava em Jerusalém, na terra de Israel, e pólens que vão sendo acrescentados por os lugares por onde ele passa, pólens de plantas até que não existem mais. Então são muitas coisas. Então é narrado então que quando veio a fotografia, tiraram a foto do sudário. Quando o cara foi revelar, ele teve a permissão de fotografar o sudário. Quando ele foi revelar, o positivo aparecia como negativo, e o negativo como positivo. O negativo dava muito mais visibilidade àquela imagem que estava ali no sudário. Então foram se desenvolvendo várias pesquisas sobre esta relíquia. E que nós conhecemos muitas coisas da flagelação, da paixão do Cristo através desse sudário. É um cientista que estudou muito o sudário, que passou muitas madrugadas diante do sudário. Ele fez uma análise. Ele disse que era muito estranho, que o rosto daquele corpo era completamente sereno e que o corpo era completamente flagelado, torturado. Ele dizia como se o corpo não fosse daquela cabeça e aquela cabeça não fosse daquele corpo. Ele dizia que ficava impressionado como é que uma pessoa que foi torturada daquela forma tinha um semblante tão sereno. Então, essa percepção desse cientista vai corresponder àquilo que é narrado nos evangelhos. Como o Senhor foi levado como uma ovelha ao matadouro, carregando os nossos pecados, e ele viveu isso em uma paz profunda e uma entrega total à vontade de Deus. Então, o sudário é uma relíquia, diz o padre... Como era o padre do Conto de Casais, que a mamãe participava? Padre Fred, que era um padre jesuíta, que fez muito encontro de casais aqui, que minha mãe participou também. Ela dizia muito que ele citava muito. O sudário é uma prova de fé para nós nos tempos modernos. Para esses tempos que nós somos muito racionais, muito de ciência, muito disso, muito daquilo, Deus veio nos socorrer a nossa fé, a nossa pouca fé, através do sudário. Então,
é uma outra prova que nós temos da ressurreição, muito especial. É incrível que o sudário, que é tão estudado em diversas academias de ciência pelo mundo afora, não seja estudado numa faculdade de teologia como eu ensino. Inclusive, eu já passei alguns vídeos sobre o sudário para os meus alunos, eles disseram que nunca tinham visto aquilo. Nós que deveríamos valorizar mais a relíquia, parece que somos nós que menos valorizamos, mas eu queria motivar a quem tiver interesse. Existem muitos vídeos na internet sobre o sudário, particularmente este: A Ciência Comprova a Ressurreição do Senhor. Vocês vejam lá que vocês vão encontrar diversos dados atualizados sobre essa preciosíssima relíquia do Senhor. Padre Marcos, em relação aos jovens que estão assistindo a gente, como é que o jovem, o rapaz, a moça, ela vai saber que tem uma vocação para ser padre como o senhor, para ser uma freira? Como é que ela pode discernir essa vocação? Bem, essa questão vocacional é uma questão muito bela, porque, pelo sentido de vocação, Deus nos chamou à vida com uma missão, com uma vocação. Essa vocação pode ser para constituir uma família cristã, que nós temos tanta necessidade disso no mundo, uma família verdadeiramente santa. Eu sou muito impressionado com a família de São Basílio Magno, lá dos idos anos 300. São Basílio Magno, ele era de uma família que os avós dele foram santos, os pais dele foram santos, os irmãos dele foram santos, 3 gerações de santos. Se isso já existiu na igreja, por que não pode existir hoje? Então nós precisamos de famílias santas, de famílias que rezem, que oram, que estudam a palavra de Deus, que participam da igreja, que dão o seu testemunho de fé. Como nós temos necessidade disto? Por exemplo, eu estou aqui numa família santa, na família da Vera, do Henrique, do Pedro Henrique e do Tiago. A família está aqui promovendo esse momento de encontro. O Pedrinho ali nos bastidores, nos computadores, nas câmeras. Então, como é importante que a família se una para evangelizar. Nós temos necessidade disto. E as famílias, elas têm um grande poder de evangelização. Vejamos que Nosso Senhor veio numa família, Jesus, Maria e José, Sagrada Família, para dizer como o plano de Deus passa pela família. Agora, não é família de qualquer maneira, não é família de qualquer jeito. Eu amo saber das histórias da família dos meus pais. Mamãe dizia, mesmo antes de conhecer papai, quando ainda era, bem dizer, criança, ela já rezava pelos futuros filhos dela. A gente rezar quem deseja formar uma família, rezar pelos seus filhos, de encontrar o seu José, de encontrar a sua Maria, de formar de fato uma família cristã segundo o plano de Deus. E formar filhos cristãos, que como isso é difícil nos dias de hoje. Mas também existem outras missões, outras vocações. A vocação da pessoa consagrada, do padre, da religiosa, do religioso, do frei, que pode ser religioso e não necessariamente padre. A coisa mais importante que eu acho é que a pessoa tenha uma vida de oração. A pessoa ore, a pessoa reze. A pessoa tendo uma vida de oração, Deus vai iluminando, Deus vai falando. Rezar o terço, rezar o rosário. Quer mesmo saber qual a sua vocação? Não é? Pedir a Nossa Senhora que o ajude a discernir a sua fé. Ler as Escrituras, ler os Evangelhos. A gente lendo os Evangelhos, a gente vai deixando o Espírito Santo também nos falar, nos comunicar. E tem algo que é muito belo de Santo Inácio, que ele era mestre de discernimento. Aprendi isto com o Padre Caetano. O Padre Caetano, ele citava muito Santo Inácio como mestre de discernimento, que a glória de Deus é a felicidade do homem. Deus não vai querer uma vocação para você viver triste. Deus não vai querer você padre para viver a vida toda triste, achando que acabou com sua vida. Deus também não vai querer
você se casando, se é para você viver triste, não era isso que você queria ser uma pessoa, um missionário consagrado a Deus. Mas eu me deparo com essas situações. Por exemplo, pessoas que são casadas. Já me deparei muito com isso. Pessoas casadas. Aí os homens dizem assim para mim: ah, padre, se eu soubesse que era tão bom assim servir o evangelho, eu não teria me casado. Eu disse assim: rapaz, eu sei perfeitamente o que é isso. Quem está casado quer viver como celibatário. Quem é celibatário quer viver como casado. Às vezes o padre: eu não devia ter sido padre, devia ter sido era casado. A gente deve ser feliz com a vocação que a gente decidiu. Nunca a gente vai ser completamente realizado em todas as coisas, porque a gente também pode ser muito feliz como casado e ter coisas que só se encontram na vida do padre. Eu posso ser um padre, mas tem coisas que só vou encontrar na vida de casado. A gente tem que ser feliz com as graças que nós recebemos no nosso estado e também saber dos nossos limites, que nós temos limites também na nossa vida, não podemos escolher duas vidas ao mesmo tempo, temos que fazer a opção por um caminho que nós devemos seguir. Então, Santo Inácio diz que a alegria, a glória de Deus é a felicidade do homem, a sua maneira, o seu estado que Deus quer para você, para que você seja plenamente realizado. Também, Padre Caetano ele falava sobre vocação, uma coisa que me chamou muita atenção. Ele diz que Deus vai dando sinais da vocação ao longo da vida. Quando você é criança, quando você é jovem, quando você é adulto, Deus vai dando sinais. E essas setas vão indicando para onde você deve ir. Se você vai ser um padre, se você deve ser uma freira, um homem casado, uma mulher casada. Deus vai indicando. Agora, eu acho muito especial que muitas vezes tem chamados que são muito exclusivamente para vida consagrada, para servir a Deus. Por exemplo, nas aparições de Fátima, Francisco Marto e Jacinta Marto morreram logo, não tiveram nem tempo de casar, não. Mas a irmã Lúcia foi chamada à vida religiosa. Mas tem as videntes de Garabandal, que eu acho muito interessante, que elas até pensaram em ser religiosas. Se eu não me engano, Nosso Senhor fala para uma que era para se casar. Se eu não me engano, foi Nosso Senhor que mandou dizer para que elas para se casar. Então, todas as videntes lá de Garabandal se casaram. Como nós também temos os videntes aqui de Medjugorje, não foram ser religiosos, foram formar uma família cristã. Então, assim, o belo é saber o que Deus quer da nossa vida. Mas também tem aquela vidente Miriana, de Medjugorje, Miriana, né? Acho que é Miriana o nome daquela vidente que aparece muito. Ela escreveu um texto sobre as aparições, sobre a vida dela. Eu achei muito interessante aquilo ali. Ela se casou, mas teve um momento de muito sofrimento na vida dela, que ela perdeu um filho que já estava gerado. Estava no ventre dela, ela perdeu o filho. Aquilo ali foi um motivo de grande sofrimento para ela, ter perdido aquele filho. Aí eu fiquei pensando assim, mas meu Deus do céu, essa mulher casou, era vidente de Nossa Senhora. Nossa Senhora não poderia ter protegido essa criança de ter morrido e ter poupado essa mulher de tanto sofrimento, de perder um filho que já estava gerado. Então, assim, não é pelo fato que você seja vidente de Nossa Senhora que você não vai passar os problemas humanos que todos nós estamos sujeitos a passar. Não é porque eu seja padre que eu não esteja sujeito a todos os sofrimentos que todos os homens têm que passar. Não é porque eu seja uma freira que eu não esteja sujeita a passar todas as situações que uma mulher tem que passar. Não é porque eu seja um marido cristão, uma mãe cristã, que eu também possa passar os sofrimentos mais difíceis que um casal também possa passar. Então, não é porque existam sofrimentos que Deus não esteja ao nosso lado e Deus não nos ame. Então, a gente tem que ver isso também. Agora, que mesmo na nossa dor, mesmo no nosso sofrimento, quando nós estamos vivendo a vocação que Deus nos chama, Ele estará ao nosso lado, nos dando força para seguir em frente. E assim seja. Padre Marcos, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa?
Bem, tem aquelas palavras belas de São João Paulo II, que fala sobre, que chama para os jovens não terem medo, não é que a gente tenha coragem. Eu penso que todos aqueles que desejam resolver sua vocação, que tenham sua coragem também. A gente não consegue resolver a nossa vocação sem coragem. Vocês me permitam aqui um fato. Eu tive um amigo meu, muito próximo a mim, fomos muito amigos na juventude, e ele estava com muito receio de se casar. Era de se casar, não era de ser padre. A namorada dele disse que depois de tantos anos de namoro, não é? De namoro, se ele não resolvesse se casar, ela iria embora, iria resolver a vida dela. Aí ele disse: Marcos, por que a gente não pode se encontrar? Eu vou na casa dela, a gente fica por isso mesmo. Aí eu disse assim, eu conhecia bem assim, a estrutura psicológica dele. Todas as vezes quando ele estava para ter um compromisso, ele entrava em paranoia. Aí eu disse assim para ele: olha, você vai respirar profundo, isso não se diz na direção espiritual, o que uma pessoa deve fazer. Na direção espiritual sempre é dito que a gente deve orientar, porque se depois a pessoa se dá mal, ela vem jogar a culpa no orientador, nunca que ela tomou a atitude e a decisão, fica sempre imatura. Então é dito que a gente não deve dizer o que a pessoa deve fazer, a gente deve orientar. Mas nesse dia eu disse o que ele devia fazer. Eu disse: olha, você vai respirar profundo, vai se fazer de homem e vai casar assim com ela. Aí ele olhou assim para mim: olha aqui, Marcos, se der errado, a culpa é sua, viu? Pois é, você vai se fazer de homem e você vai se casar sim. Graças a Deus, isso já faz mais de 30 anos. Estão muito bem casados, já tiveram os filhos, daqui a pouco já chegaram o neto e estão super felizes. Então esse meu amigo teve que ter coragem de assumir o matrimônio dele, porque senão a coisa não ia para frente. Mas a vida da gente, às vezes os compromissos querem assim um pouco, a gente fica: será que eu vou ter condições de fazer isso aí? Será que Então a gente precisa ter coragem. Não temas, tenha coragem e atenda o que o Senhor, o chamado que o Senhor lhe fizer. Eu quero apenas, nesse momento final, agradecer a paciência de quem esteve escutando a gente. Eu espero que as palavras tenham ajudado de alguma maneira. Agradeço muito o convite, Verinha. Desejo muito que esse momento católico possa, de fato, produzir muitos frutos, que sejam momentos muito interessantes para quem desejar, assim, escutar. Eu tenho certeza que será muito frutuosa essa iniciativa de vocês. O senhor poderia nos dar a bênção? Sim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Francisco, de São Miguel, Gabriel e Rafael, dos 7 seres que contemplam a face de Deus, dos 9 coros dos Espíritos Celestiais. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.